esse é o primeiro passo, né? Designar uma área. Ah, mas eu moro com a minha mãe, e eu tenho um colega de quarto, o que eu faço? Você pode ter um altar ali móvel, né? Você pode ter um altar ali que você coloca numa caixa, e aí você tira os elementos e você coloca de novo. Ó, a primeira coisa, se você não souber manejar os obstáculos mais básicos da tua vida, esquece senda iniciática, esquece magia, esquece o que for, entendeu? Então, minha mãe, meu vizinho, eu não sei o que, isso aí não é nada pra você resolver, entendeu? Graças a Deus que não é um BO mesmo pra você resolver. Então, essas objeções que você encontra, nem joga pra gente no comentário, porque essas objeções são suas, a gente não tem que absorver os seus problemas, tá? E você, se tá com essa objeção na tua vida, você tem condições de resolver ela. Então coloca a tua capacidade de resolução nisso daí. No hermetismo, a gente entende tudo como um símbolo. Então pensa assim, poxa, eu não consigo criar um espaço sagrado pra mim, porque a minha mãe não deixa, porque o meu colega de quarto não deixa. Então, se isso é uma dificuldade que você tem no espaço fora, então como é que tá pra você designar o seu espaço espiritual dentro de você, entendeu? Sem a influência das outras pessoas. E pensa bem, se a tua mãe não deixa, se o teu amigo não deixa, se o teu vizinho não deixa, se você quiser entrar no Aya Sofia, o que você vai receber dos mestres do Aya Sofia? Tadinho, a mãe não deixa. Tá? Aqui a gente vai te tratar que nem adulto, ou adulto que você é. Preguiça até é uma coisa que fala, né? Tipo, mas eu vou arranjar uma mesa, eu vou arranjar uma mesa. Isso diz o quanto de energia você está disposto a designar para sua jornada espiritual. Entendeu? Então, se isso é um grande problema para você, designar um espaço no seu quarto, porque o seu quarto é pequeno, porque você mora com sua mãe, isso já diz alguma coisa sobre o quanto que isso é importante para você. Isso não é um julgamento meu, eu só tô falando um fato. Não é, a gente só tá discriminando. E quando a gente fala do processo de discriminar dentro da nossa egrégora, é dar nome aos bois. É qualificar as coisas. Então, e a gente já passou por vários alunos que passaram por isso. A gente já teve processos assim também. A gente não nasceu no ponto que a gente está e a gente está longe de estar pronto, tá? Mas esse processo de discriminação é muito importante para a gente ganhar consciência e atuar de forma assertiva e massiva naquilo que a gente acha que está paralisando a gente. Não é tua mãe, é tua falta de criatividade para lidar com essa mãe. É a tua falta de molejo para lidar com essa situação, de adaptabilidade para lidar com essa situação. De novo, não precisa trazer o porquê que você não consegue. O desafio é teu. É um spoiler sobre o que é o hermetismo. O hermetismo vai sempre jogar a responsabilidade pra você. Não é jogo de criança, é jogo não de adulto. Exatamente. Se a sua mãe no mundo externo tá te impedindo de fazer uma coisa que você quer, como que a sua mãe no seu mundo interno tá te podando de fazer as coisas que você acha que você deve fazer? Então essa é meio que a pegada do hermetismo. É jogar a responsabilidade pra você. E não é fácil e não é legal, mas é o que é. É mais fácil, na verdade, do que você continuar vítima das coisas, entendeu? Porque você só vai ter o sucesso, o prazer, tudo aquilo que você está buscando na tua vida quando você se responsabilizar pelas coisas e aprender a manejar a realidade, né? A gente fala que o mago é aquele que é capaz de transformar a realidade dele. Ele não é capaz de transformar a realidade dele porque ele força o outro a fazer aquilo que ele quer. É porque ele se adapta à realidade e ele encontra recursos para atuar nessa realidade de uma forma que a realidade autorize e acolha. E eu acho que é interessante a gente trazer essa perspectiva do mago, porque o mago, se a gente for olhar no tarô, ele tem os 4 elementos simbolizados na frente dele. Que é o que a gente vai falar agora até no altar. Numa mesa, né? Ele tem o altar dele ali na frente dele. Exatamente. Então, o mago, ele é uma pessoa que ele tem o domínio sobre os 4 elementos. Ele tem os 4 elementos disponíveis para ele. O domínio é isso. Como que eu faço para interagir com esse elemento? Não é tipo, eu vou fazer esse elemento, fazer uma coisa que eu quero e não tá dentro da natureza desse elemento fazer. Ele se adapta à natureza do elemento, ele se adapta às condições para ele poder realizar aquilo que ele quer. Então não parte do subjugar a outra coisa e forçar aquela outra coisa, mas entender a natureza, se integrar à natureza daquilo e conseguir movimentar, então, a história. Então, o primeiro requisito, ter um espaço designado para aquela função. Agora a gente vai falar sobre os elementos do altar.
Um altar pode conter uma infinidade de elementos, tá? E você vai perceber que conforme o tempo passa, o seu altar vai ficar cada vez mais paramentado e cada vez mais complexo, porque você vai construindo uma linguagem interior simbólica mais complexa. Um altar com mais coisa é mais poderoso que um altar com menos coisa? Não, não é. Então vale a pena falar que um altar mais poderoso é um altar que você disponibiliza elementos que estão na sua consciência o tempo todo. Então não adianta, até você que vem aí de outras linhagens e que já vem fazendo outros estudos, você tem um altar com 50 elementos e você não lembra mais porque que nenhuma daquelas porra, e daí eu já posso falar como porra mesmo, porque aqui já ficou profano, entendeu? Porque nenhuma daquelas porra tava ali. Não tá vibrando mais nada, é só caos que tá vindo pra tua vida. Então, assim, um altar com um elemento, que eu olho para aquele elemento todo santo dia e eu lembro porque aquele elemento tá ali, eu sei, eu me conecto, esse altar é muito mais poderoso do que um altar com 50, 500 elementos que eu não sei mais de onde veio, nem porquê, nem o que deveria fazer, nem mensuro se aquilo trouxe algum tipo de resultado prático para minha vida. Então a gente vai dar para vocês ali o formato de um altar simples, que você pode paramentar ao longo do tempo, mas sempre paramentar ele com consciência. O que você colocar no seu altar tem que ser essencial. O altar básico ali, o nível 1 de altar, tem os 4 elementos. Então a gente vai falar sobre cada um deles e como você pode representar esses elementos dentro do seu altar. Então o primeiro que a gente vai falar é a terra. Carol, algumas palavras que remetem ao elemento terra. Coerência, manifestação, realização, concretização, Praticidade, objetividade, o que mais? Nossa, tantas. Tudo aquilo que está relacionado ao fazer, ao expressar, está relacionado ao elemento terra. E aí, qual que é um objeto, um símbolo que a gente pode usar? Eu acho que você pode se conectar de uma forma bem fácil aqui no elemento terra. A gente vai vir com outros vídeos, mas para você começar a manusear, o que para você significa alguma dessas qualidades que a gente falou. A maior qualidade do elemento terra é a de expressar, a de manifestar, é de você pensar em fazer uma mesa, isso aqui está no reino do fogo, e trazer isso para a matéria, é a mesa feita. Então essa capacidade, o que você quer realizar na tua vida, o que você quer expressar na tua vida, e aí aquilo que você quer expressar, aquilo que você quer realizar, como que você simboliza aquilo de uma forma prática na tua vida. Então, tradicionalmente, a terra ela é simbolizada com elementos do reino mineral. Isso. Então pode ser uma pedra, um cristal, moedas também tem a ver. No entanto, como a Carol disse, se você tem uma relação mais pessoal estabelecida com algum símbolo, você pode usar esse símbolo também. Então para você, talvez, o maior símbolo seja você ter comprado seu próprio carro. Vamos supor, você pode usar a chave de um carro, entendeu? Ou até a miniatura de um carro. Eu quero abrir os meus caminhos. Vou usar uma chave, de repente, para poder abrir esses caminhos. E aí é um símbolo que está materializado ali. Então, qualquer coisa que remeta a esse âmbito físico, a esse âmbito financeiro, a esse âmbito prático. O segundo elemento que a gente vai falar sobre é a água. E algumas palavras relacionadas com a água são emoção, intuição, empatia, o que mais? É isso, todo Sentir. o reino do sentir está relacionado à água. E aí é bem fácil a gente imaginar que elementos a gente pode usar, né? Até no tarô, a água é representada como um cálice. Então você pode usar um cálice, você pode usar um copo com água, qualquer coisa que te remeta à água. Para você conseguir um recipiente que consiga conter aquele elemento. Então qualquer recipiente pode servir. E é um elemento que está facilmente acessível pra gente, né? Qualquer lugar você consegue água, você consegue um copo, pode ser até um copo americano, né? Eu, por exemplo, eu uso uma taça que eu comprei numa feira de antiguidade, porque é mais dramático, é mais... tem uma aparência mais mística. O terceiro elemento é o fogo e ele está relacionado com a compreensão, com o pensamento, com a coragem também, né? Com a ação e com a vontade. Porque é o nosso mental que direciona a nossa vontade. Então, para representar o fogo, a gente usa o quê? O fogo. Então, o elemento mais comum que a gente usa aqui é uma vela. Pode ser uma vela vermelha, porque vermelho tem relação com o fogo também, né?
Algumas pessoas também usam uma espada ou uma adaga, que na nossa egrégora tem essa correlação. É importante ali, de novo... O ferro, ele tem, ou qualquer metal, tem correspondência com o fogo. No tarô a espada tem a ver com o ar, mas na nossa egrégora a espada tem a ver com o fogo. Então existe essa cenas para próximos capítulos, Exatamente. meus queridos. Se vocês quiserem fazer essa operação como a gente está sugerindo, façam e vejam o que sai. Mas assim, de novo, se você faz parte aí de outra egrégora, tem outro arcabouço simbólico, você pode usar aí o que faz sentido pra você. A gente só Mas tá aí dando... você lida com aquela egrégora lá. Sustente isso daí. A gente só tá dando os elementos mais comuns que você pode usar. E aí o quarto elemento é o ar, que representa o espiritual. Então, com esse elemento, a gente pode definir ele com as palavras de espiritualidade, entusiasmo, inspiração. Então, entusiasmo quer dizer o quê? Estar possuído de Deus, do seu Deus interno. Uma coisa que você pode usar para representar o ar é o incenso, né? Aquela fumaça do incenso a gente usa como representação do ar. Isso. Outras coisas que a gente pode usar também são aquelas tigelas tibetanas, né? Porque elas produzem um som, e som pra gente é ar. Ou até uma pequena planta, porque na nossa egrégora, pelo menos, a planta é ar. A planta em si, não a terra que, né, contém a planta. Aqui nessa proposta, eu quero que vocês coloquem os 4 elementos no centro do seu altar, da forma como você sentir que você deve colocar, a organização que você sentir que deve fazer. Esse primeiro passo é um primeiro contato com isso, ou se você já vem de sendas místicas, um primeiro contato com isso segundo a nossa orientação. E a intenção é você se conectar com esses elementos para ver o que de trânsito energético está fluindo e o que de trânsito energético está sendo impedido por conta disso ou daquilo. Será que algum aspecto da sua relação com o espiritual está interferindo e atrapalhando algum aspecto do teu reino físico? Será que algum aspecto da sua relação com o mental está atrapalhando e interferindo alguma coisa da sua relação com o seu reino emocional? Então a intenção é trazer esses elementos para o centro agora e poder se conectar com esses elementos para ver o que tem de relação harmônica, trânsito energético harmônico entre eles e aquilo que você tem que trazer para a consciência que deve ser trabalhado, compreendido, reintegrado e equilibrado para que eles entrem em harmonia com você, tá bom? Em outros momentos, se você entrar na nossa egrégora, a gente vai aprofundar mais coisas relacionadas aos elementos para te dar mais base, substrato para poder aprofundar os seus estudos. Colocar conscientemente esses elementos ali no seu altar tá falando, eu tô dando atenção pro meu âmbito físico, eu tô dando atenção pra minha dimensão emocional, eu tô dando atenção pros meus pensamentos e eu tô dando atenção pra minha vida espiritual. É isso que você tá sinalizando quando você tá colocando conscientemente esses elementos ali. Isso, e você tá querendo dar atenção de uma forma equilibrada pros 4. Não existe nenhuma coisa que pode fortalecer a sua ação no mundo ou te deixar mais protegido pro mundo do que estar equilibrado nos 4 elementos. Então tá, então algumas outras orientações para o seu altar. Primeiro, não é interessante que você deixe ninguém encostar no seu altar, porque é um espaço seu. Então ali, se você tem alguém que vem limpar a sua casa, se você mora com outras pessoas, só informa que aquilo ali é um espaço seu, que você não quer que a pessoa encoste naquilo. Outro aspecto também que é interessante é como você mantém o seu altar. Então ali você tem água, você tem incenso, você tem uma vela. Então isso são elementos que precisam ser ali cuidados, né? Você precisa acender sua vela, você precisa trocar o incenso, você precisa trocar a água. Limpar, Tirar o pó. Uhum. Exatamente. Então esse processo de você cuidar fisicamente daquele espaço é um símbolo de como você cuida desses espaços dentro de você. Entendeu? Então quando você estiver ali reacendendo a vela, reacendendo o incenso, trocando a água, é importante que você coloque intenção em: estou colocando intenção nos meus pensamentos, estou colocando intenção em renovar minhas emoções, estou colocando intenção em me conectar com o espiritual. Então fazer essa manutenção é importante nesse primeiro momento.